pessoal, sejam bem-vindos à 7ª semana da disciplina Rede de Computadores. Eu sou a professora Nádia Mendes, a professora regente dessa disciplina, ok? O nosso conteúdo programático dessa disciplina é a aula 19, 20 e 21. A gente vai trabalhar especificamente servidores de rede, que são sistemas operacionais Linux e Windows. Eu até recomendo que vocês dêem uma revisada na disciplina de sistema operacional, dá uma olhada no Linux, que é importante que você esteja atualizado sobre o que é o Linux e sobre o que é o Windows, ok? A gente vai ver também o que é uma gestão em rede de computadores, tá? Então, a rede de computadores, a gente deve continuar o nosso estudo em redes. A gente vai aprender a conhecer os servidores de rede de computadores, instalar uma rede local, né? Um servidor de redes para Windows e para Linux, né? Então, o ideal é que a gente possa tanto assistir a videoaula, como a gente possa ter um computador para a gente estar praticando, para fazer a instalação do Linux, né? Através da distribuição Ubuntu, e também estar fazendo a instalação do Windows Server 2012, ok? Então, a gente vai falar um pouco dessa gestão de sistema operacional, gente. A gente vai aprender agora a instalar o servidor Linux, né? Que é o Ubuntu, que é uma das distribuições mais populares que existe no servidor, Ubuntu Server 12.04, ok? Então, pessoal, a gente vai instalar o servidor Linux Ubuntu Server, versão 12.04, né, no modo gráfico. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como é que vocês vão fazer essa instalação. O ideal, como eu já falei, é que vocês assistam a videoaula, vejam como foi que eu fiz e tentem, né, replicar essa situação em um computador, tá, gente? Então, as tarefas do administrador do sistema, ele precisa de um hardware, né, configurar o servidor e as instruções de trabalho na rede. A gente vai ver como é que a gente pega o programa e faz a instalação. A parte de configuração também é importante. O sistema operacional, você precisa formatar, particionar disco, né, instalar, configurar, atualizar e aplicar as correções desse sistema. Segurança. Essa parte de segurança a gente vai ver na próxima aula, como é que a gente vai fazer a segurança numa rede de computadores, né? Tá, ok? O planejamento, qual computador você vai utilizar como servidor, é importante também que você defina isso. Quais são os computadores que você está em trabalho, qual é o tipo de servidor que a gente vai trabalhar. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o servidor, que é o servidor de impressão, que é um servidor de internet, quantos usuários serão instalados, quer dizer, quais são os usuários que vão utilizar essa rede, quais são os aplicativos que vão ser instalados nessa rede, se haverá um sistema operacional, pode ver mais de um sistema operacional nessa rede, né? Que tipo de comunicação que vai usar, isso aí a gente já ouviu falar. Quais são os meios de transmissão, se é cabo, se é sem fio, né? Quais são, se vai existir hubs, switches, roteadores no meio dessa rede fazendo interligação entre elas, se existem serviços programados, né? Quais são os tipos de rádios necessários. A gente já está falando sobre servidor, qual é a capacidade do servidor, a configuração do servidor e os mecanismos de segurança que a gente não vai trabalhar agora, tá, ok? Então, pessoal, para a gente estar pegando, né, tá baixando, para poder instalar esse Ubuntu, é simples. Basta você acessar o site www.ubuntu.com download server e lá você vai selecionar 32 bits e clicar no Get Ubuntu 12.04, igual tá mostrando aqui nas setinhas, tá, gente? Então, é muito simples, você acessa o site, a internet e baixa esse software. Caso o download não inicie automaticamente, você vai clicar no link Download Now, como está mostrando aqui nessa etapa seguinte, tá, gente? Então, depois que você baixa, você vai fazer a instalação. E aí, você executa o VirtualBox, né? E cria uma máquina virtual com as seguintes configurações. Nesse caso aqui, a gente pode estar instalando também esse software VirtualBox e estar fazendo a instalação já no computador que a gente está utilizando, tá? Então, a gente vai criar com as seguintes configurações. O nome da máquina vai ser o Ubuntu Server, a memória vai ser 512 MB, o disco rígido vai ser de 8 GB, né? Você tem que ter esse espaço suficiente no seu disco. E tem que ter uma rede, né? Uma placa de rede modo bridge. Você tem que ter uma placa de rede instalada no seu computador se você quer criar um servidor, né? E aí, você inicia, né, já com o software lá instalado, você vai iniciar a máquina virtual Ubuntu Server. Selecione o arquivo da imagem, esse arquivo que a gente já mostrou aqui, vamos mostrar o nome dele. O arquivo que vai baixar é um .iso, tá? Você procura ele, tenta instalar, porque ele é um arquivo de imagem, tá certo? E aí você seleciona o arquivo de imagem, você encontrou, como ele encontrou aqui, seleciona através a setinha tá mostrando, você vai procurar na pasta onde ela está, e aí você encontra o arquivo .iso, né, que você baixou, que é o Ubuntu Server 12.04, tá? E aí você começa a instalação, você vai selecionar a opção instalar o Ubuntu Server e teclar Enter. E a partir daí o programa mesmo vai fazer com que você vá passando as etapas, né? Você vai instalar o Ubuntu Server, tá ok?
Vai mostrar essa tela aqui. E aí você vai escolher a linguagem de instalação, que é o português do Brasil, tá? Depois você vai colocar Yes para confirmar a linguagem, tecla Enter, como está mostrando nessa tela. As telas, pessoal, são praticamente essas que vão mostrar lá, as mesmas, tá ok? Vai clicar no Yes. Aí depois vai selecionar o português, né, o teclado, né, que é o Brasil também, português Brasil, que é para configurar o layout do teclado. Tá certo? Vai apertar Enter, né, que aqui você vai confirmar que é português Brasil, layout do teclado, porque se você colocar outro, ele não vai ficar esse formato que a gente já conhece, tá, gente? Depois você vai digitar servidor, né, que é o nome da máquina que você vai configurar. Então, o nome dessa máquina vai ser servidor, no campo nome de máquina e tecla-cliente, para definir o nome do servidor Ubuntu. Aí você pode perguntar, professora, mas eu só posso botar o nome servidor? Não, você pode botar o nome, um nome que você quiser, mas servidor é o nome do nosso exemplo, tá ok? E aí você vai configurar usuários e senha. Digite o nome completo do usuário da conta, de tarefas não administrativas e tecla-cliente, porque aqui eu estou configurando o servidor, né, que é a máquina, e o nome do usuário que vai utilizar essa máquina. Você lembra que a gente já falou sobre isso, né? É o modelo cliente-servidor, né? Tem um servidor e tem os clientes, que são as estações de trabalho, e também tem os usuários que vão utilizar as estações de trabalho. Então, aqui a gente está configurando o nome completo do usuário, tá, gente? Digite o nome do usuário que está mostrando para a conta de tarefas não administrativas e tecla-cliente. Professora, mas você pode estar me perguntando, o que são essas tarefas não administrativas? A gente vai entender mais quando a gente estiver falando de segurança, mas eu já posso dar uma traduzida no que seja isso. Existe dentro da rede de computadores a pessoa que é responsável pela administração da rede. E aí ele é responsável pela segurança e pela administração. Ele é responsável pelas tarefas administrativas, que é controlar o número de usuário, senha de usuário, fazer a configuração do servidor, do sistema, né? Tá tratando da segurança. E tem as pessoas que elas vão ter acesso somente a algumas informações da rede. No caso, ela não vai poder mexer especificamente na rede. Então, são as tarefas não administrativas, tá? Aqui é a parte de configuração de usuário e senha. Então, depois que ele define que vai ter um usuário chamado alunos, é preciso definir também uma senha. Por quê? Porque a questão de segurança à rede, ela tem essa parte muito importante, que é a questão de segurança, de sempre a pessoa que vai utilizar a rede precisa fazer um login. Ou seja, precisa colocar um nome e uma senha. Mesmo quando a gente utiliza uma rede, uma LAN house, eu acho que todo mundo aqui já deve ter utilizado uma LAN house em algum momento, né? Então, quando você chega lá, o que acontece? O computador está fechado, a tela dele está fechada, né? E ele não está inicializado. Então, o que acontece? Você pede autorização à pessoa lá que controla a LAN house. No caso, o que é aquele computador? Aquele computador é um servidor. Tá? Então, ele vai dar acesso ao usuário. Então, ele vai precisar colocar o que ali? Vai precisar colocar um nome de usuário que já tem e senha. Muitas vezes até ele pede para a pessoa que está lá no computador colocar a senha. Tá? Então, isso aí é a questão de você estar configurando o seu usuário e sua senha para ser utilizado naquela rede de computadores. Aí ele fala o seguinte, digite novamente a senha alunos, né? Então, no caso, ele configurou o nome de usuário aluno e a senha também foi configurado como alunos, tá ok, gente? Aí selecione a opção sim, para confirmar o uso da senha, que ele considerou como se fosse uma senha fraca, né? Isso aí é uma própria questão também de segurança que a gente vai tratar, a questão de elaboração de senha. Fraca por quê? Porque se o nome do usuário é aluno e o nome da senha é aluno, então é mais fácil de descobrir, tá? Note que poderia ser alterada a senha. Então ele vai perguntar, você entrou com a senha com menos de 8 caracteres, que é considerada fraca. Você deve escolher uma senha mais forte. Usar a senha mais forte, usar a senha fraca, você vai dizer sim, eu quero confirmar essa senha, tá? E aí a gente pode fazer a configuração de usuários e senha. Você seleciona a opção não e tecla Enter. Eu estou mostrando, pessoal, essas telas aqui que vão aparecer na hora da instalação, passo a passo. Então é importante que você conheça cada uma dessas telas. O que é que ela está dizendo? Você pode configurar a sua pasta pessoal de tal forma que os arquivos armazenados irão permanecer privativos. Quer dizer, você pode fazer com que sua pasta fique protegida. Nesse caso, tecla Enter, selecione a opção não e tecla Enter para que a pasta do usuário seja criada sem o uso de criptografia. Quer dizer, se você optar por escolher não, aquele usuário que foi criado, todas as pastas que ele for criar, não vai ter segurança, não vai ter com criptografia. Se você colocar assim, ela vai ter essa opção de criptografia, tá ok, gente? Então, vamos à configuração do relógio. Professora, você deve estar perguntando, mas eu preciso mesmo configurar tudo isso, relógio, teclado? Precisa, porque o Linux, como a gente já tratou na disciplina de sistema operacional, o Linux, ele é
é um software que você precisa configurar todo o hardware, tá? A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco como é que faz a instalação no Windows. O Windows não, ele já reconhece tudo. Agora o Linux não, você tem que reconhecer passo a passo. Então a gente já reconheceu o teclado. Vamos fazer agora a configuração do relógio. Então a gente vai selecionar sim para configurar o relógio na zona América, São Paulo, tá? Então vamos fazer essa configuração. A seguinte tela é particionando o disco. Escolha o tipo de particionamento manual e cliente. O que é particionamento? Você lembra de particionamento? A gente falou sobre o sistema operacional. Então o que que você vai fazer? Tem um disco rígido lá e ele vai escolher uma parte para particionar, ou seja, um pedaço do disco rígido do HD vai ser separado para ser instalado o sistema operacional nele. Por isso ele se chama de particionar, é preparar o HD para o sistema operacional. No caso vai ser o Ubuntu, né? Então escolha o disco SC1, né? Foi escolhido. 8.GB ATA VBox, hard disk para ser particionado, até cliente. Então vamos seguir esses passos, né? Seleciona sim para criar uma nova tabela de partição vazia, tá? Você vai escolher a opção sim, porque a gente está pegando uma partição que não vai ter nada, tá vazia. E aí selecione o espaço livre no HD, né? A gente vai selecionar esse espaço livre aqui que já foi criado, ó, observe aqui que está selecionado aqui na tarja vermelha. E vamos criar uma partição de troca, né? Então a gente já criou aquele espaço para particionar, para colocar o disco. Vamos colocar uma partição de troca. O que é essa partição de troca? É criar uma nova partição, um local que vai servir como se fosse uma memória RAM. Você lembra o que é memória RAM? Então, lembrado lá da introdução de ciência da computação, é a memória temporária que é utilizada, que trabalha junto com o processador para que as informações sejam trabalhadas naquele momento. É ela que manda as informações para o processador. Só que às vezes é criada uma área no HD chamada de swap, que vai fazer essa troca, porque a memória RAM ela já está muito cheia, então ele pode criar essa partição de troca, chamada swap. Então a gente também vai fazer essa configuração no Ubuntu. Vamos criar uma nova partição, né? Seleciona essa opção, nova partição, cliente, e aí forma o tamanho da partição, 1 GB, né? cliente. O novo tamanho da partição, eu vou definir o tamanho máximo é 8.6 GB. E aqui no caso foi definido 1 GB. Por quê? Porque a pessoa quis definir que fosse 1 GB, tá ok? É um modo padrão, tá? Depois escolha o tipo primário, né, para nova partição e cliente. Escolha início com localização da nova partição e cliente. Vamos só seguir nos passos, gente. Para escolher o tipo de partição a ser utilizado, no caso, o tipo de partição, o modelo de arquivo, né? Sistema de arquivo de partição do Linux, a gente tem o NTFS, né? Que lá, lembrando só que o NTFS ele é utilizado lá no Windows, tá? A gente utiliza aqui o Extend 2 e Extend 3, né? E também o Journal Extend XT4, tá? Quais são a que a gente utiliza lá no Windows? No Windows utiliza NTFS, tá ok, gente? Então a gente está vendo aqui que ele utilizou o sistema de arquivo com Journal XT4, tá? E aí a área de troca foi criada, né? A opção área de troca swap. E aí a gente tecla Enter e escolhe finalizar a configuração da partição, tá? Então a questão de você estar instalando o Ubuntu, ele realmente passa por essas telas burocráticas, né? Vamos dizer assim, que a gente tem que fazer toda essa configuração. Então vamos para frente. A gente vai criar uma partição para o sistema, né? E aí o espaço livre é 7.6 espaço livre, que ele já tinha. Eu vou selecionar Enter. E vou criar essa nova partição. Eu realmente tenho que criar essas partições, porque se você não fizer essa configuração, não tem como você separar o espaço do seu HD e não tem como instalar o Ubuntu, tá ok, gente? Então informo 7.6, que é o que restou, né? O que sobrou de HD, né? Lembra que tinha 8.6, eu deixei um para aquela área de partição swap. E aí 7.6 para nova partição. E escolha tipo primário, tá, gente? E aí vamos escolher o sistema de arquivo para criar a nova partição. O sistema de arquivo a gente já falou, né? A gente vai usar o Journal XT4. E o sistema de arquivo Journal XFS, que é o mais seguro, que é o mais utilizado para servidor, tá? Vamos finalizar a configuração da partição teclando Enter. E finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Então, o que a gente está fazendo, gente? O que eu estou fazendo quando eu estou criando essas partições, passando essas telas? Estou só passando a configuração, fazendo a instalação de uma partição, separando o espaço de disco, criando partições para poder armazenar depois o meu sistema operacional e meus aplicativos. Então, fechando isso aí, a gente tem que finalizar o particionamento do disco para poder o disco reconhecer essas novas partições, tá, gente? Então, eu vou escolher sim.
e escrever as mudanças no disco. Então, quando eu fizer apertar aqui sim, se eu tiver meu HD e tiver informação, essas informações vão ser todas perdidas, porque ele vai particionar em uma nova situação, tá? Que foi definida lá por mim. Então, escolha sem atualizações automáticas, tá? Tecla Enter e pronto. Já foi instalada a partição, foi criadas as partições no computador e o HD, né, o disco, ele reconheceu essas novas mudanças, tá? Então, vamos aqui ver como é que faz a selecionar o software para o servidor. Aqui, ó, no momento, somente o básico do sistema está instalado. Para refinar seu sistema e deixá-lo de acordo com suas necessidades, você pode optar por instalar uma ou mais coleções de software pré-definido. Então, o que foi que a gente fez até agora, pessoal? Até agora, eu fiz somente a instalação de quê? Eu fiz somente a instalação do Ubuntu, tá? O Ubuntu padrão. Então, eu já tenho agora, nesse momento, o Ubuntu instalado no meu computador com as partições separadas que eu criei. A partir daqui, é preciso que eu também instale, como eu estou instalando, qual é o meu software que eu estou instalando, pessoal? O Sistema Operacional de Rede de Computadores. O Ubuntu Server 12.04. Então, o servidor, ele permite que você, além de você estar instalando esse servidor, né, ele também vai poder instalar outros softwares dentro desse servidor. Então, ele está perguntando quais são os softwares que você quer instalar. Basta tecla Tab e escolher a opção continuar. Então, você vai, se você não quiser, você continua, tá? Então, sim, né? A gente também vai carregar a instalação do gerenciador de arquivos, né, o grupo, e teclar Enter, né, instalar o carregador de inicialização do grupo e um disco. Então, o que é isso aqui? Para que seja essa nova instalação seja o único sistema operacional nesse computador, se isso for verdade, será seguro instalar o carregador de inicialização grupo no sistema mesh. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Desde o início, eu estou pegando um computador, criando partições e vou instalar como o único sistema operacional nesse computador, que é o servidor, o sistema operacional Ubuntu Server 12.04. Então, ele está querendo dizer que esse aplicativo aqui do próprio sistema, ele também tem que ser instalado, tá? E carregado. Então, pessoal, se a gente conseguiu passar por todas as telas, entendeu? Fez todas as etapas da maneira que eu falei, a gente conseguiu fazer a instalação do servidor. Está instalado, a instalação está completa, tá? Tecla Enter para finalizar e você tem o Ubuntu Server 12.04 instalado no seu computador como único sistema operacional desse computador que vai servir como servidor de uma rede de computadores, beleza? Então lá, como é que eu faço para carregar o servidor? Então você desliga o seu computador, tá? Reinicia ele. E aí, quando ele inicializar, ele vai mostrar uma tela escura nessa tela aqui e vai mostrar a opção. A primeira opção vai ser o Ubuntu. E aí você escolhe, né? Seleciona o Ubuntu, with Linux 3.5.0.25 Generic, que é no menu de gerenciador grupo e tecla Enter para carregar o servidor. Então você pega a primeira opção, dá Enter e ele já está carregando seu servidor. Aí você vai digitar o login, né? Alunos e teclar a senha alunos, né? Ó, login alunos e a senha alunos, né? A senha não vai aparecer, ela vai ficar invisível, mas você coloca alunos, ele vai entrar. Então, após a autenticação do usuário, será aberta a tela do terminal com as informações do servidor. Então, ele vai mostrar assim, ó, login alunos, vai mostrar alunos@servidor, porque você configurou esse computador como servidor. E aí, vamos entender o prompt do sistema. Aqui tem o nome alunos, que é o usuário, o nome da máquina, que é servidor. Você lembra que foi lá no início eu criei ela com o nome servidor. O diretório atual e a observação, esse tio. Representa o diretório local, né, que está sendo usado no momento, que é o home aluno, e o cifrão significa que o status do aluno é usuário comum, tá? E não tem privilégio de administrador. O comando sudo PSD, e aí você coloca Enter, você pode digitar a senha do usuário alunos, ou então você pode digitar uma nova senha do usuário, né, que no caso aqui a gente pode colocar root e confirmar a nova senha root, seria um exemplo, alunos root que é a senha. Tá? A gente também pode desconectar o usuário, basta escalar o comando exit, né? Digitar exit para desconectar a conta aluno, tá? Se eu quiser, eu digito o root e a senha do usuário e teclo Enter. O root, pessoal, ele é o administrador de rede do Ubuntu. Então, se você colocar root e a senha root, ele é o administrador, tá? A senha de administrador. Nesse caso aqui, ó, como o root ele é um administrador, o símbolo que antes era o cifrão, observem aqui que aluno, ó, quando mostrou aluno, foi cifrão. Vamos observar bem aqui, ó, aluno, ó, aluno foi cifrão, né? Porque ele é um usuário comum. O root, que ele é o administrador, ele já mostrou esse símbolo sustenidozinho, agradeadozinho. Informa que o usuário que está logado no servidor é o root, ou seja, ele é um super usuário e tem privilégio de administrador do sistema, podendo realizar qualquer tipo de tarefa. Portanto, para evitar possível dano à segurança do sistema, ninguém, além do administrador, deve ter acesso à senha do usuário root, tá ok?
Então, a gente pode estar fazendo a instalação de pacotes dentro do Ubuntu, né? A maioria deve ser executado como administrador, como root, o apt-get update, que é para você estar fazendo essa instalação periódica de fontes. Pode instalar um novo pacote usando o apt-get install e o nome do pacote. Aí você, tudo nele, a gente já falou no sistema operacional, no Linux vai vir pacote. São fontes, são áreas de trabalho, tá? Tudo é pacote. Apt-get remove, né? Remover um pacote. A maioria deles tem que ser executado como administrador. Apt-get pure remove, né? Que é para remover um pacote. Atualizar upgrade, dist upgrade, atualizar a distribuição do sistema, e também apt-cache search, procurar pacotes que já tem existente, né? Então aqui a gente também pode fazer a instalação de um servidor DNS, né? Já falou sobre isso, né? Em outros momentos, o apt-get install blind DNS sult, até cliente ele vai fazer a instalação de um servidor DNS, um servidor de banco de dados phpMyAdmin, um Apache, né? Que ele vai instalar o MySQL, a instalação, utilizando PHP, MyAdmin. Também pode fazer a instalação do servidor de e-mail, né, apt-get install postfish e tclient. E fazer a instalação do SGBD MySQL Server. Então, para a gente poder fazer a instalação primeiro do MySQL Server, eu tenho que fazer aquela instalação lá que eu mostrei para vocês, que é o PHP MyAdmin, ok? Então, eu vou teclar apt-get install MySQL Server, tclient e configurar a instalação na sequência, né? A senha root para o servidor MySQL. Então, aqui eu estou fazendo a instalação de um pacote MySQL, tá? Do SGBD. Aí, se eu quiser desligar o meu servidor, basta colocar o comando route e teclar enter para desligar o servidor de modo seguro. Então, pessoal, a gente fez a instalação de Ubuntu, né? Toda a instalação de Ubuntu. Aí daqui para frente eu vou fazer o que? Fazer instalação de áreas de trabalho, instalar fonte, instalar aplicativo. Então você está no momento de você ter a sua rede, o seu servidor e também fazer as configurações da estação de trabalho, tá? Vamos ver como é que a gente está no servidor no modo texto. Apenas alguns comandos, né? O Linux Ubuntu ele também pode fazer a instalação no modo texto. E aí, mais como uma configuração de rede, né? Que você pode fazer pela interface gráfica, né? Demonstrado anteriormente, pelo terminal modo de linha de comando, que é atualmente recomendado. Tá? O Ubuntu, ele é a herança do Debian, né? Que é um software também livre. E toda a configuração de rede é realizada e centralizada no arquivo etc network interface. E a configuração do hostname é realizada em etc hostname. Para configurar o dispositivo de rede no Ubuntu, é necessário verificar quantas interações de rede física você pode possuir com o comando. Então, o que é a ideia aqui? Que você tem um Linux instalado, quer dizer, o Ubuntu instalado, aí você possa estar executando esses comandos através de um outro texto para você fazer a configuração de sua rede. Certo que dá muito mais trabalho, mas é muito mais seguro. Então, tms grep-i eto e lspciv grep-i ethernet. Então, verifica a velocidade da interface de rede, ou a própria interface de rede com o comando i-to et0. Lembrando que no Linux, a sua primeira interface de rede com lançamento de Ethernet é ET0, segundo ET1 e por aí vai. Você pode executar uma simples ifconfig-a para certificar de qual dispositivo seu kernel encontrou e autoconfigurou dentro do Linux, né? Como foi que ele fez essa certificação e encontrou esses softwares. A gente também pode configurar sua rede, mas definindo o hostname em etc hostname para fixar para o próximo boot e trocar a variável com o comando hostname para concluir e realizar apenas o logout com o comando logout ou exit. Editar o arquivo etc network interfaces com a seguinte informação: declarar o dispositivo, informar o IP, a máscara, o gateway, o broadcast e a rede. É claro que o arquivo possui vários outros parâmetros, mas apenas não focar na configuração da rede. Então aqui são comandos apenas para configurar a rede. A gente pode colocar esse comando alto ET0, iface, ETH0 e net estatística, address é o endereço IP, né, 10.0.0.8, netmask, a máscara de rede, 255.255.255.0 e o gateway 10.0.0.1. Então, para configurar por DHCP e obter endereço IP de forma automática, basta alterar a linha iface ET0 e net static para iface ET0 e net DHCP. Você consegue obter o endereço IP, né? Sendo não mais necessário colocar address, né, endereço, netmask e gateway, pois toda a configuração será realizada pelo DHCP. E caso falhe a configuração de root e DNS, você mesmo pode realizar com o comando root, no caso de DNS, editando o arquivo etresolve.config. Então, após concluir a configuração, basta reinicializar a leitura do arquivo com a reinicialização do daemon network, que é um serviço de rede do Ubuntu.
Isso quando o maior privilégio não está com o Net Manager, então não deve ser deixado de lado o processo de desativar as configurações do Network Manager, pois o mesmo refaz a leitura a todo momento, buscando a sua auto-reconfiguração, principalmente quando ocorre um IFDAL por parte do servidor DHCP, né? Uma saída do DHCP, uma baixa, né? Então, pessoal, se é complicado, você não está entendendo muito os comandos que eu estou falando, o ideal é que vocês façam a revisão no Linux, no modo terminal, nos comandos. Depois vocês tentem executar num computador que você fez a instalação, esses comandos que estou colocando aqui, para você ver realmente ele na prática funcionando. Tá? Porque a gente fica falando e aí fica muito distante da nossa realidade, mas a gente tem que tentar pegar isso e colocar na nossa prática da disciplina, tá, gente? Então, para subir as configurações de rede e validar todo o arquivo, qual é o arquivo? etec network interface. Basta inicializar o demo network com o comando etec init.d/network restart. E pronto. A rede Linux do boot está configurada via modo terminal. Então, não é muito complicado. O mais difícil é você ter o computador instalado, acesse o terminal e tenta jogar, executar esses comandos que eu mostrei para vocês, tá, pessoal? É importante que você saiba fazer a instalação do Ubuntu. Serve com o CD, mostrando telas gráficas, e também fazer a configuração via linha de comando, tá? Então, eu desejo a vocês bons estudos e tentem colocar um pouco de prática nessa nossa atividade, tá ok?